Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Oferes, eu sou Francisco, coordenador geral do Grêmio. Hoje é o nosso terceiro episódio no Hora do Intervalo, podcast da escola. E hoje nós temos como convidados Gabriele Grandini, do primeiro B. Tudo bem, Gabriele? Tudo! E o nosso querido Richard, do Nono C. Nono C. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. A gente vai tratar sobre um tema hoje muito importante, que é o bullying. O bullying, os seus derivados, as suas diferenças, a diferença de bullying e brincadeira, a gente tem esses temas para tratar hoje. Então, vamos começar. Richard, me responda uma coisa. Qual é a diferença entre uma brincadeira e o bullying disfarçado de brincadeira? Vamos começar pela parte do brincadeira e depois o bullying disfarçado de brincadeira. Uma brincadeira, geralmente, eu não estou falando que todas as situações, geralmente vai ser uma zoeira, como a gente costuma dizer, né, de forma casual, que a gente faz com um amigo, um parente, alguém próximo, que a gente se descontrai, às vezes dá aquela exagerada um pouquinho, que é falando, por exemplo, você tá idiota como sempre, tá doido do mesmo jeito. Geralmente você nunca vai ter a intenção de ofender, lógico, vocês vão estar se divertindo ali no momento. Agora vamos para a parte do bullying disfarçado. O bullying disfarçado, o que acontece? Diferente da brincadeira, ela tem um tom assim mais ofensivo. Você vai estar ofendendo a pessoa sem perceber. O que acontece? Por exemplo, e aí, idiota, você tá feio mesmo, né? Mas nunca vai ser na intenção assim de machucar necessariamente. Você vai estar falando assim de forma descontraída e a pessoa muitas das vezes vai estar levando na brincadeira, mas mesmo se sentindo ofendida. Ela não vai falar no momento, logicamente. Porque ela vai ver que você está apenas se descontraindo e tal, então vai acabar sendo amigável, entre aspas. Essa acaba sendo a diferença. Gabi, uma pessoa pode praticar bullying sem perceber? Sim. Em quais situações isso acontece? Bom, quando você chega no seu amigo e faz tipo uma brincadeirinha, assim, que vocês dois estão curtindo, e acaba que você, tipo, se a pessoa não demonstrar que não tá gostando, ele vai entender que a pessoa tá indo no mesmo fluxo, mas na verdade não, entende? Aí ele continua fazendo essa brincadeira. Exato. Certo. O bullying inconsciente machuca menos que o intencional? Por quê? Olha, eu acredito que não. Por quê? O bullying inconsciente, ele ainda continua sendo bullying, mas tem um porém. O que acontece? Você vai estar conversando com a pessoa ali e você vai estar descontraindo no momento. Só que você vai estar machucando a pessoa sem perceber, o que causa, entre aspas, menos danos. Então eu acredito que nessa questão pode causar menos danos, pode machucar menos a pessoa, mas ainda continuar machucando. Certo. Como identificar quando alguém está sendo excluído sem querer de um grupo, antes que isso se torne bullying? Temos várias maneiras, mas uma das principais é perceber se a pessoa não tem no vez de falar, se ela não está se sentindo confortável, se as pessoas não estão dando atenção para ela, se ela não está participando. Ou o jeito, porque geralmente o corpo fala mais do que a boca, então a gente percebe mais pelo jeito do corpo, como que o corpo reage, como que o corpo fala. Entendi. Gabi, Diga. por que algumas pessoas continuam fazendo piadas, mesmo sem perceber, mesmo na verdade percebendo, um erro meu agora, que o outro fica triste? Me dá um... Peraí. Não, vamos fazer o seguinte, Corta essa parte, né? Você vai cortar, né? Gabi, por que algumas pessoas continuam fazendo bullying com as outras, mesmo percebendo que elas não gostaram? Tipo, uma pessoa chegar em você e fazer uma piada e perceber que você se sentiu ofendido. Bom, aí essa pessoa, ela
caráter bom, podemos dizer. Porque mesmo sabendo que essa pessoa viu que você se sentiu reprimido, ela deveria se pensar, nossa, eu fiz mal para essa pessoa, isso que eu fiz foi errado, mas mesmo assim continuar fazendo isso é uma coisa errada, lógico. Mas eu acho que é escrotice mesmo da pessoa. O silêncio de quem sofre bullying pode incentivar a continuação das atitudes? Sim, porque é o seguinte, enquanto a pessoa não ir para alguém, não pedir ajuda, não pedir socorro, não reagir, vai continuar a mesma situação. É a mesma coisa que você continuar dando um soco na parede, ver que sua mão está sangrando e não fazer nada a respeito. Você vai estar basicamente fazendo uma situação que vai estar te prejudicando e você não está fazendo nada a respeito. Então, o certo é procurar ajuda o mais rápido possível, se afastar da pessoa que está fazendo bullying e dar um jeito na situação. Lógico, não com as próprias mãos, mas se você for de menor, sendo um responsável, ou de maior, tendo atitudes de alguém de maior, obviamente. De uma pessoa Responsável, né? O que leva uma pessoa a humilhar a outra? Isso é uma pergunta muito feita dentro dessa situação de bullying. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se perguntam: você tá fazendo isso porque, sei lá, você é babaca, você é um boboca. Mas a questão é que é uma resposta muito simples. É porque a pessoa quer aprovação, ela quer se sentir superior. Muitas das vezes ela quer dar um jeito assim de humilhar a pessoa, deixar ela pra baixo pra se sentir maior. Ou ela faz isso por gostar. Claro. Tem muitos casos disso. Isso a gente não pode escolher como uma opção, lógico. Obrigado, Gabi. Comentários sobre a aparência podem ser normais, entre aspas, para quem fala. Claro. Como isso afeta quem escuta? Comentários sobre a aparência podem parecer normais, entre aspas. Isso daí afeta muito, principalmente a autoestima da pessoa, porque tem muitos casos, inclusive eu já sofri mesmo. Por exemplo, a pessoa, vamos supor que uma pessoa chega em você e fala: nossa, Francisco, você só tá indo de mal a pior, entendeu? Falando da sua aparência. Então, realmente, a pessoa começa a ter ansiedade ou até mesmo uma baixa autoestima, por não se ver do mesmo jeito que se via antes. Porque simplesmente uma pessoa chegou em você e falou: nossa, você não é tão bonito assim, essas coisas. Então, acontecem essas relações, infelizmente. Bom, vamos encaminhar aqui para a última pergunta. Empatia pode ajudar a diminuir o bullying? Como colocar isso em prática no dia a dia? Tendo mais empatia com as pessoas e percebendo quais são as pessoas que estão sofrendo bullying e tentar ajudar a pessoa a parar de sofrer bullying? Olha, no meu ponto de vista, a empatia pode ajudar a diminuir o bullying? Pode. O que acontece? Você pode tentar ajudar aquela pessoa que está sofrendo bullying você pode incentivar ela a buscar ajuda, ou você mesmo buscar ajuda para ela. Você pode simplesmente dar um jeito de conversar com a pessoa que está praticando bullying para ela parar, porque aquilo não é legal, obviamente. Ou ir até um responsável, se você for de menor, para ajudar na situação, né? Mas no total, sim, a empatia pode ajudar a diminuir o bullying. Bom, nós vemos que essa questão do bullying é uma questão muito em voga na sociedade atualmente, principalmente desde essa segunda metade do nosso século para cá, porque de fato começa-se a perceber na nossa sociedade que existe essa discriminação, esse preconceito, essa ideia contra qualquer pessoa, independentemente do que ela faça, do que ela seja, do que ela vista, do que ela é. Incrível que pareça, entende? Na Segunda Guerra os militares faziam bullying com outros militares. Então, incrível que pareça. Até hoje eles fazem isso, entende? De uma forma velada, mas ainda fazem.
Então é muito bom esse tema, gente, pra gente refletir, não é produção? Sim, é um tema muito importante. A produção. Atuais, Então, né? Principalmente o cyberbullying, né? Também. Sim. cyberbullying é uma questão muito É um importante tema que a gente atualmente. pode abordar também. Exatamente. Só que é aquilo, nosso tempo já estourou. Que Já tristeza. estourou. Mas é claro que virão outros episódios, não é? E vocês estarão com a gente durante muitas vezes aí ao longo dos nossos programas. Tá bom, gente? Tá bom. Obrigado pela presença de cada um. Muito obrigado por esse papo ótimo que a gente teve. É isso.